E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone Luz, tenho 25 anos e hoje estou aqui para mais um vídeo. Vamos lá? Há um tempo atrás eu coloquei umas sugestões no Instagram, no meu Instagram, quem não me segue, vai lá me seguir. Às vezes eu posto uns stories do meu dia a dia, do que eu tô fazendo, de algumas coisas lá, então quem quiser me seguir, vai lá. Tem várias fotos minhas, da minha família, enfim. Eu coloquei lá pedindo sugestões de vídeo. Me pediram para que eu contasse o meu testemunho. A história, né, gente, da minha vida. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho dela, tá bem? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam sobre mim é que eu nasci prematura. Minha mãe estava com 8 meses de gestação quando ela me teve. Ela me teve em casa, sem nenhum pré-natal, sem nenhuma ultrassom, nada. E ela me conta que ela parou uma semana antes de trabalhar. Eles moravam no interior, então eles trabalhavam na roça. E a minha mãe falou que começou a sentir dores muito fortes. Parou aquela semana de trabalhar. Com 8 meses de gestação, a minha mãe começou a ter trabalho de parto. Ela já achou estranho. A primeira surpresa foi ter com 8 meses de gestação. A segunda foi que eram gêmeas. Minha mãe não fazia ideia, gente, que era a Mônica e eu. Nasceu a Mônica primeiro, nasceu morta. Então depois ela falou que sentia a barriga dela mexer e nasceu eu. Foi uma surpresa para ela, né? 2 filhas que ela jamais imaginava, gêmeas, né? A Mônica, que nasceu morta, era uma bebê grandona e eu nasci com 500 gramas. Minha mãe conta que eu cabia na palma da mão do meu pai. Então, já ali começou o desespero na vida dos meus pais. Minha mãe já tinha 4 filhos, a Salete, a Maria, a Lucy e o Johnny. Minha mãe já sabia lidar assim com criança, mas todos eles nasceram saudáveis, sem nada. Eu não conseguia mamar, eu era muito frágil. Já logo que eu nasci, a mãe já viu que tinha alguma coisa errada. A mãe já começou a sofrer muito comigo em casa. Ela nunca me levou no posto ou no hospital naquela época, logo que eu nasci e até 1 ano de idade. Ela tinha 24 anos e hoje em dia os jovens são bem mais desenvolvidos, né, gente? Eu vejo por mim, eu tenho 25 anos e eu acho assim que eu sou muito desenvolvida, eu já sei muita coisa da vida. E a minha mãe na época tinha 24 anos, então ela era uma menina. E sem contar que eles moravam totalmente retirado em outro país, né, no Paraguai. Pra quem não sabe, eu nasci no Paraguai, eu sou paraguaia. Me considero brasileira, mas também me considero paraguaia, porque eu nasci lá e eu tenho amor por aquele país. Não conheço, mas um dia eu pretendo conhecer. Eu fui a última filha deles a nascer lá. Nós somos em 7, como eu contei em um dos meus primeiros vídeos. Meus pais vieram pro Brasil pra ver o que podiam fazer por mim e também para dar estudo para os meus irmãos mais velhos, porque lá o acesso à escola era muito difícil para eles poderem ir. Então os meus pais vieram pra cá quando eu fiz 1 ano. A minha mãe então me levou pela primeira vez no médico. Com 1 ano de idade eu fui pela primeira vez no médico e a minha mãe me levou na Santa Casa em Foz do Iguaçu e lá eles já me desenganaram. Eu estava ficando cada vez mais doente. E quando minha mãe me levou no médico, eu já tinha muita infecção no intestino, infecção nos ouvidos. Falaram pra minha mãe que a minha mãe não era pra perder tempo comigo, indo pra lá e pra cá, porque eu não iria sobreviver, que era por pouco tempo. Então pra vocês verem, gente, o choque foi pra minha mãe, né? E ainda o médico fala uma coisa dessa pra minha mãe, foi um baque pra ela. Claro que hoje em dia tudo isso fortaleceu minha mãe, hoje em dia isso ela conta de boca cheia, com o maior orgulho. De tudo que ela fez por mim, que ela tentou, tudo que ela pôde fazer, ela fez. Então, minha mãe me levou pra casa. Depois de muitos meses no hospital, né, gente, a minha mãe conta que eu cresci mais no hospital do que em casa. As pessoas falavam pra ela desistir, não só o médico, parentes e tudo, que eu não iria sobreviver, mas mãe é mãe, né, gente? Eu não sou mãe ainda, mas eu sei que uma mãe, ela vira uma leoa por um filho, ela cria uma coragem imensa dentro dela e foi isso que a minha mãe teve. Ela tomou uma atitude e falou com Deus: se o Senhor tem um propósito com ela nessa terra,
Que o Senhor deixe ela pra mim, então, que cure ela, deixe ela perfeita. Eu não quero que ela sofra. Se o Senhor não quer isso, então que o Senhor leve ela e ela pare de sofrer. Porque a minha mãe falou que eu sofria muito, gente. Ela sofria, a família sofria. Eu já comecei a melhorar, já comecei a me alimentar melhor. Eu vou postar uma foto aqui, se eu achar, de quando eu tinha 3 anos e meio, que foi um dos marcos da minha vida, que foi quando eu comecei a andar, gente. Sim, eu tinha 3 anos e meio quando eu comecei a andar. Quando eu tinha 4 meses de vida, eu pesava 2,5 kg. Então, gente, assim, eu era minúscula, eu não me desenvolvia, eu não crescia. Eu tinha tudo pra dar errado, digamos, sabe? Pra dar errado, pra não ser o que eu sou hoje. Minha mãe, como foi uma mulher, sempre foi e é uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher que ama muito Jesus, muito temente a Jesus. Ela não desistiu, as orações dela chegaram até o Senhor e Ele respondeu. Depois a gente foi morar pro Paraná, depois a gente veio pro Sul, pra Santa Catarina, né, no caso. E quando eu tinha 14 anos, gente, ainda ali em Guarujá, que foi uma cidade que eu morei uns 6 anos, se eu não me engano. Uns 6 anos, por aí eu morei ali. E foi quando chegou minha adolescência, foi uma das piores fases da minha vida. Ali na adolescência, né, com os hormônios à flor da pele, toda aquela cabeça que a gente tem de adolescente, todos os medos e ansiedades eu tinha naquele tempo. Voltou toda a infecção no meu ouvido, muito pior do que antes. Eu era gaga, eu tinha uma dificuldade enorme para falar, então eu sofri muito na escola. Eu não posso dizer que eu sofri bullying, mas tem muitas coisas que me marcaram. Nessa época eu morava com a minha irmã Maria, porque os meus pais tinham se separado quando eu tinha 8 para 9 anos, se eu não me engano. E a minha irmã, ela pegou minha guarda para me criar. Ela pegou e resolveu, a gente falou, não, agora nós vamos ir atrás, nós vamos ir nos melhores especialistas, porque agora a gente pode, a gente tem condições, a gente tem como ir, tem aí vários recursos, então a gente foi atrás, gente. A gente foi, eu agradeço muito até hoje a saúde lá de Guarujá, que atenderam eu e minha irmã super bem. A gente foi muito bem recebida em todos os lugares que a gente foi, a gente fez todos os exames necessários que tinha. Eu fiz vários raios-x da minha orelha, do meu ouvido, né, no caso, o meu tímpano. E eu não tenho hoje pra mostrar, gente, felizmente, a minha irmã, a Maria, né, ela pegou todos os meus raios-x e levou na empresa que ela trabalhava na época pra fazer letreiro. Então eu não tenho, gente, eu não tenho como provar pra vocês, não tenho como mostrar pra vocês a situação que tava no meu tímpano. Mas eu não sou uma mulher de mentir, nem a minha família, e graças a Deus a gente não vive de mentira, a gente vive de verdades, porque a gente vive Jesus. Eu sei o milagre que eu vivi, a minha família sabe, as pessoas que convivem comigo sabem o milagre que eu vivi. Um tímpano, ele é totalmente fechado. Eu vou ver se eu consigo deixar uma foto aqui no vídeo como é um tímpano normal e como é um tímpano perfurado. Com 14 anos eu perdi os meus 2 tímpanos. Eu tava com 35 e 45% de audição e depois eu perdi totalmente os meus 2 tímpanos, eles perfuraram tudo, a infecção comeu tudo no meu tímpano. Eu lembro que na época eu fiz uma lavagem no meu ouvido e essa lavagem tirou todo o resto que tinha sobrado, tirou. Minha audição ficou péssima e as pessoas tinham que vir e olhar nos meus olhos e falar Simone. Até hoje, quando uma pessoa tá falando comigo, é automático, eu olho pra boca dela pra mim saber o que ela tá falando, pra não ter erro. Eu cuido cada movimento e assim eu consigo saber o que a pessoa fala. Até eu e a minha irmã mais nova, às vezes nós brincava, ela falava comigo sem som, só gesticulava com a boca e eu entendia tudo que ela falava. Eu fui pra Florianópolis, fiquei 1 semana e pouco lá. Se eu conseguir achar uma foto, eu vou postar aqui da situação que eu tava. Gente, eu tava branca, tão doente que eu tava. Eram coquetéis de remédio, era injeção quase todo dia. Fiz muitos exames pra descobrir o que poderia ser feito, né? Eu tinha um gosto amargo sempre na minha boca. Tudo que eu comia era amargo, tudo que eu comia não tinha gosto. O meu ouvido vivia inchado, muita dor. Era remédios pra dor, porque era insuportável a dor. Quem já teve dor de ouvido sabe o que eu tô falando. Então eu sofri muito, gente, muito mesmo. E eu perdi totalmente os meus tímpanos. Até quando a gente foi pra Florianópolis, a gente tentou fazer uma cirurgia. Eu lembro quando a minha irmã entrou na sala com o otorrinolaringologista. Eu decorei, gente, esse nome sem falar certinho, tanto que eu fui. Ela entrou na sala pra falar com o médico. E ele falou pra ela todos os riscos que tinha, né? Até se você pesquisar na internet, você vai conseguir achar os riscos que tem quando você faz cirurgia
preencher o tímpano. Claro, né, gente, que hoje em dia a medicina está muitíssimo avançada, muito avançada. Mas mesmo assim, toda cirurgia corre risco, né? Então eu tinha 14 anos na época, minha irmã entrou, conversou com o médico sem a minha presença, ele pediu que eu se retirasse para ele conversar com ela, que ela era minha responsável, e ela saiu chorando daquela sala, lembro como fosse hoje, e ela falou então que nós iríamos voltar para casa e eu não iria fazer a cirurgia, por causa dos riscos que tinha, ela tinha muito medo, né? Como eu já tava perdendo meu paladar na época, a situação tava muito grave, então ela achou que seria melhor não fazer. De vez em quando, como ano passado, que eu entrei na piscina e caiu um pouco de água no meu ouvido, eu tenho que cuidar para lavar o cabelo no chuveiro, eu tenho que cuidar para não entrar em piscina, não posso ficar usando fone, não posso ficar usando cotonete, porque o meu ouvido, o tímpano, é totalmente aberto, então tudo que entra pode ir direto para minha cabeça, então eu tenho que ter muitos cuidados, sabe? Apesar que às vezes eu dou uma escapadinha. Na virada do ano de 2018 para 2019, eu sofri muito, infeccionou, inchou, eu tinha dificuldade para falar, para abrir minha boca. Eu lembro ainda que nós estávamos numa ceia de ano novo da família do meu marido e eu picava as frutas bem pequenininhas, colocava com o meu dedo assim na minha boca, empurrava e com a minha mão eu ajudava assim para mastigar, mas era insuportável, gente. Eu nem sei como eu passei aquela virada do ano, porque era uma dor assim, ó, que parecia que eu ia morrer de tanta dor. Uma semana depois eu fui numa médica aqui, onde eu moro agora, em Maravilha, e contei toda a minha história pra ela, contei tudo que tinha acontecido, que tinha entrado água no meu ouvido, tudo. Ela me deu um coquetel de remédio que eu já conhecia, aqueles remédios. Nós já éramos íntimos, familiar, então eu tomei todos aqueles remédios, sarou a minha infecção. De vez em quando dá, porque às vezes entra água quando eu vou lavar meu cabelo no chuveiro, ou às vezes uma gripe que vai me dar, um frio que eu pego, às vezes dá uma infecçãozinha, gente, mas nada nem comparar com o que eu passei quando eu era mais nova. Era insuportável. Foi Jesus que me deu força e me ajudou a suportar tanto aquilo que eu passei. Então, gente, hoje eu sou uma mulher saudável, eu não dependo de remédio nenhum, eu falo perfeitamente, claro, uns erros de português, né? Quando fico nervosa, que isso é quase que normal, eu dou uma gaguejada, mas eu falo perfeitamente, eu escuto o suficiente. Todas as coisas ruins que aconteceram eram para acontecer e me deixaram mais forte, mais grata a Deus, e ver aonde eu cheguei, aonde o Senhor me trouxe, não, né? Tipo assim, se for ver tudo que eu passei, tudo que meus pais passaram comigo, não era pra mim ser a mulher que eu sou hoje. E eu até brinco com as minhas irmãs, gente, nós somos em 5 e eu sou a maior delas. Eu tenho 1,70 m e todas elas são mais pequenas que eu. Então eu e meus 2 irmãos somos maior da casa. Mas eu vivo aí, gente, vivo um milagre, eu sou um milagre, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é um pouco da história da minha vida. Você que está aí do outro lado, se você precisa de um milagre, está esperando um milagre, seja como a minha mãe, seja como eu, seja como a minha família, tenha fé, busque Jesus em oração, conte todos os seus medos, seus anseios para Ele, que Ele faz o que nenhum homem, nenhum médico pode fazer, Ele faz. Ele é perfeito e todo o poder está nas mãos dele. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Posso ter me enrolado um pouco, mas basicamente é tudo isso. Um beijo. Jesus ama muito vocês e até o próximo vídeo. Tchau!